TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Eu começo esse programa dizendo que eu tô com muitas saudades do meu pai, o professor Bhaskara Rao Adusumilli, indiano, professor de Geociências na Universidade de Brasília, professor titular e que já faleceu há mais de 15 anos. E eu tô com muita saudade do Ivan, da Livraria Presença. O Ivan... Nossa, como eu convivi com o Ivan, ele teve um monte de livrarias em Brasília e depois não deu mais. E quem está aí, você está ouvindo o som aí, é do Oswaldo Condé, mas ele vai entrar em tela daqui a pouco. O Oswaldo Condé é que está com a gente hoje nesse programa. Mineiro, chegou, esse texto foi enviado para mim pela Lívia. Obrigado, Lívia, por pautar essa entrevista. Mineiro, chegou a Brasília na década de 70, tem um trabalho reconhecido no mundo alternativo, como promotor de eventos, conferencista, livreiro, editor e escritor. Produziu mais de 40 eventos no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. Quando você observar pessoas que têm uma determinada idade, eu tenho 60, a gente já fez coisa, hein? Você, jovem, que está assistindo essa entrevista, está vendo aqui o que esse senhor fez. Tá? Nós fizemos muita coisa. 40 eventos no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. Sua paixão por livros. Você que está assistindo esse canal que não aguenta livro, ele é apaixonado por livros. E filmes o levou a criar à época o primeiro videoclube místico. Sabe essa coisa toda do misticismo atual, pós-pandemia? Esse cara criou
à época, o primeiro videoclube místico de Brasília. E a saudosa Tot Livraria e Editora que eu frequentava. Agora eu vou te confessar um segredo. Eu via o Oswaldo e eu achava ele um intelectual tão grande e eu tinha um pouco de medo dele. É um negócio estranho, né? Você está entendendo? Porque ele era assim, ele até deu um riso agora, você está ouvindo tudo, porque o microfone dele está aberto. Você entende? Mas ele vai entrar em tela daqui a pouco. Mas eu tinha um pouco de medo dele, porque ele é muito culto, pô. E eu não. Eu era um músico, artista alternativo, zoneado e tal. Você entende? E admirava tanto. Eu me lembro quando eu entrava na Tota, eu ficava assim, parecia que eu estava num outro espaço. Não é interessante? E parecia que eu estava num limbo, né? Diferente, né, cara? Especializada em religião e autoconhecimento, a saudosa Tot, né? Suas conferências e cursos em diversos ambientes e instituições enriquecem o público com temas essenciais e dados históricos poucos conhecidos. É um estudioso de temas relacionados às diferentes culturas e tradições religiosas, religiões comparadas, em especial hinduísmo. Por que eu tinha medo dele? Eu sou filho de um indiano e não sei nada, eu não sei um milésimo do que o Oswaldo sabe. Budismo, Islã e mitologia. Autor de inúmeros livros, aí eu vou deixar para ele participar com a gente. E desde já vou me apresentar também. Meu nome é Anand Rao, eu tenho muitos livros publicados, prefácio do Caetano Veloso, Rolando Boldrin, sempre na área da poesia. Eu sou um músico, um estudioso de música, estudei demais violão, toquei na Europa, Estados Unidos, Brasil, sempre em circuitos alternativos. Fui funcionário público federal durante 40 anos, me aposentei. Hoje, há 10 anos já, mais de 10, criei o canal Cultura Alternativa, o grupo de comunicação Cultura Alternativa, que tem TV, redes sociais e portal de notícias. Somos número 1 no Google. Bota Cultura Alternativa, que você vai ver nossas redes sociais. Você vai ver tudo. De 1 a 5 é a gente, tá bom? Aí vou botar ele na tela agora, para que a gente possa começar um papo gostoso, não é? Tá aqui ele, tá? Oswaldo, tudo bom? Olá, Nandral. Namastê, Olha, namaskar. namastê. Você sabia que eu tinha medo de você quando eu entrava na Tota? Não, não tinha a menor ideia, né? A Que eu gente conseguisse me... conversava, a gente Aham. conversava às vezes no circuito alternativo, aí a gente falava, pô, aquele cara da Tota, cara, ele é muito culto, né, cara? E eu tenho medo de falar com ele, não sei o que e tal. Aí as pessoas conversavam, os poetas entre si, aí todo mundo falava assim, mas eu gosto muito de ir lá. Aí eu também gosto, eu compro minhas coisas lá, mas ele é assim, porra, eu fico com medo de conversar com ele. Que interessante, você acha que a pessoa culta, a pessoa que estuda muito, a pessoa que tem informação, a pessoa que tem conhecimento, ela provoca isso nas pessoas? É, eu, é, por exemplo, há uma coisa interessante assim, né? Que tem a ver, que eu traço um paralelo com o que você está perguntando, né? Por exemplo, os homens, segundo a mitologia geral, têm medo de mulheres independentes ou muito cultas, não é? Há meio que um mito com relação a isso. Porque quando você conversa com uma pessoa dita intelectual, algumas pessoas, pelo menos, têm receio de falar uma bobagem, se expressar mal, né? De ser corrigido intempestivamente, né? Mas corrigir as outras pessoas publicamente, falar intempestivamente, ser muito professoral ou muito categórico, não é uma coisa que um intelectual de verdade deveria fazer ou se comportar dessa maneira, não é? Porque por mais intelectual que a pessoa seja, ninguém sabe tudo, não é? Então, eu sei alguma coisa de mitologia hindu, alguma coisa de budismo,
alguma coisa de sufismo, mas eu não sei pilotar avião, eu não sei pilotar helicóptero, eu não sei tudo, né? Se você falar, me der o seu violão, Oswaldo, toca aí qualquer coisa no violão, eu digo, olha, impossível, né? Eu não tive aulas, infelizmente conheço muito pouco de música, então a sua cultura musical dá de 1000 a 0 no Oswaldo, não é? Entendo. Eventualmente, uma ou outra coisa eu posso saber mais do que você, mas é, a beleza da coisa é a diversidade, né? Perfeito, perfeito. Eu queria informar para você, informar para o Oswaldo também, que na internet, às vezes, o áudio, o vídeo trava. Então, se travar, não sai daí. Por favor, não sai, assiste esse programa que a gente volta rapidinho. Isso acontece muito no circuito da internet. Bom, eu queria falar, e vou dar logo minha opinião, porque aqui é um bate-papo e tal. Eu nunca fui livreiro. Eu nunca fui livreiro. Mas eu tive uma convivência grande com o Ivan, da Livraria Presença, e eu me lembro que ele expandiu a livraria dele, expandiu várias coisas, fez um restaurante, fez tudo, e de repente, quando eu soube que o Ivan não estava mais no mercado, eu fiquei, parece que assim, órfão. Eu me senti órfão de todos aqueles eventos que a gente fez, né? Me lembro do Robson, que trabalhava com ele, me lembro de uma série de coisas. Então, eu tenho o conceito, e aí nós vamos escutar o Oswaldo, eu tenho o conceito de que ser livreiro no Brasil é muito difícil. Recentemente eu li que várias livrarias, dessas mega livrarias, você entende, estão sofrendo horrores aqui nesse país. Agora a gente vai ouvir uma pessoa que teve a sua livraria, enfim, que eu gostaria que você falasse sobre a questão de tem uma pessoa que está assistindo o programa e quer ser livreiro. Ele quer abrir uma livraria. Qual seria a sua orientação? Como é ser livreiro no Brasil? Então, eu acho que não tem uma monoexplicação, porque eu não gosto de monoexplicações, diga-se passagem, né? Tem pessoas que acreditam em discos voadores e tudo que acontece ela quer explicar, justificar, como se fosse causado por discos voadores. Bom, pelo menos o fechamento de livrarias no Brasil não foi causado por extraterrenos. Mas uma série de cadeias de livrarias fecharam recentemente, né? Uma série de cadeias de livrarias fecharam recentemente nos shoppings. Não vou mencionar os nomes, né? Porque seria até meio deselegante, né? E triste, diga-se passagem. Eu tive livraria durante 10 anos. Minha livraria, se você perguntar, mas por que ela fechou? Porque não estava vendendo livro? Não exatamente. Porque eu fui abrir um outro negócio, que era um serviço 0900. Você talvez se lembre desse serviço 0900, né? Uhum. Eu abri um serviço 0900, que era ligado, né, à companhia, era um contrato, um acordo com a companhia telefônica local, que era a antiga Telebrasília, que hoje não existe mais. Foi adquirida por uma dessas grandes empresas de telefonia, posteriormente. Então, eu abri um serviço 0900 com o objetivo de gerar mais recursos para aplicar na livraria. E aí aconteceu exatamente o contrário. Esse serviço 0900 causou-me uma série de problemas, não é? Econômicos, financeiros, e ele, vamos dizer assim, quando ele fechou, ele funcionava debaixo da cobertura legal da livraria. Então, quando ele fechou, ele arrastou a livraria, vamos dizer assim, né? Nessa falência. E aí ficamos devendo impostos ao GDF, e tem aquelas peculiaridades brasileiras. Se você tem uma empresa, você está devendo impostos, e logicamente ninguém fica devendo impostos porque quer ficar devendo impostos, né? Então, se você fica devendo impostos, você não pode funcionar. Se você não pode funcionar, como você vai pagar os impostos? Então, esse é o meu caso particular. Agora, administrar um grupo de livrarias é uma coisa mais complexa, né?
Se você falar em livreiros em Brasília, da nossa época, dos anos 80, 90, poucos sobreviveram. Poucos sobreviveram, não é? Primeiro que livreiro não é uma profissão regulamentada no sentido, vamos dizer assim, acadêmico, né? Ninguém faz curso para livreiro, né? Você quer ser músico? Tem a escola de música. Você quer ser advogado? Vai estudar advocacia. Tem uma universidade, uma faculdade, uma universidade para isso. Medicina, idem. Mas livreiro não. Livreiro não tem. E hoje em dia nós não temos mais livreiros, infelizmente. Eu faço parte de uma geração de livreiros, né? Então, se a pessoa chegava na minha livraria e pedia um livro sobre um determinado assunto, eu tinha tudo separado por assunto, por autor, né? E dizia, olha, sobre esse assunto tem esse autor, aquele, esse vai mais para essa tendência, aquele mais para aquela, outra, etc, etc. E tem assuntos complementares a esse autor, a essa linha de pensamento, os livros tais. Hoje em dia, você vai numa livraria, você não tem livreiros, você tem vendedores de livro. Claro, eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que vendem livros, muito pelo contrário, eu acho a profissão absolutamente nobre. Mas as pessoas que estão vendendo livros hoje, a grande maioria, infelizmente, elas não têm uma formação literária ou um conhecimento daquele tipo de literatura com que ele está trabalhando. Então, assim, Entendo. tipo, você chega numa livraria e diz, eu queria um livro, eu quero um livro sobre, sei lá, um livro do Tolkien. Você tem o livro Silmarillion, do Tolkien. Aí o vendedor, como é um autor extremamente conhecido, né, Tolkien, Senhor dos Anéis e tal, ele vai lá na prateleira e olha e te dá o livro. Mas se você pedir um livro do Hermann Hesse, né, do Jorge Luis Borges, Uhum. aí, e a livraria é grande, o que ele faz? Ele vai no computador. Aí Exatamente. ele vai dizer tem ou não tem. E aí ele vai procurar o livro. Muitas vezes o livro foi retirado daquela prateleira e colocado em outro lugar, e ele não vai encontrar. Então, assim, infelizmente, a figura do livreiro, como o Ivan, da Presença, né? E outros, não é? O Wilson Hargreaves, da Casa do Livro, né? Que ficava ali no Conic. Então, esses eram livreiros. Você chegava e falava sobre um determinado autor, ele sabia onde estava, né? Livros de temas complementares, etc. Conhecia um pouco da vida do autor, às vezes muito, até, né? Tinha lido alguns dos livros daqueles autores. Infelizmente, essa figura não existe mais. Agora, a livraria, montar uma livraria, administrar uma livraria, é como montar qualquer outro negócio. Só que requer talvez um conhecimento um pouco mais específico, né? Requer um conhecimento mais específico. Vender livro não é como vender banana. Banana tem 3 tipos de banana. Eu quero banana prata. Está ali a banana prata. Eu quero banana nanica. Está ali a banana nanica. Vender livro não. Requer um background, né? Um fundo cultural que, infelizmente, não se encontra com tanta facilidade. Perfeito. Por outro lado, as cadeias de livraria, elas não estão interessadas num livreiro, muitas vezes. Elas querem mesmo vendedores de livro. Então, Perfeito. eu acho equivocado que o livro seja apresentado como uma mercadoria qualquer. Né? Perfeito. Entendi. Então, Entendi. Queria te perguntar uma coisa. Agora que a gente está com 20 minutos de programa, eu queria te perguntar o seguinte. A questão do editor, aí queria aproveitar, homenagear a Lívia, né? E a Lívia sim, tem a editora dela. Então eu queria que você falasse da sua experiência enquanto editor. Eu vou dizer o seguinte: quando eu tive as edições Navegos, edições que eram feitas livros em mimeógrafo, geração sim, marginal e tal, foi muito interessante. A gente não tinha um conselho
E não eram livros publicados que a gente custeava a edição, não. Cada autor custeava a sua edição e tal, depois a gente entregava, a gente fazia os livros na Offset, artes gráficas do Zago, não sei nem se o Zago está vivo ainda, você está entendendo? Está. Ah, legal. Eu não vejo o Zago há muito tempo. Aí a gente fazia na Offset, fazia por ali, quando era em Offset, e quando era nos mimeógrafos, a gente fazia e distribuía vendendo nos bares. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de ter sido, ou é ainda, não sei, um editor, e nesse inteirinho que você falasse também da Lívia, a gente prestasse essa homenagem, falando um pouco da editora da Lívia e da própria Lívia. Então, o mundo dá muitas voltas, né, como se diz. Eu não consigo, como você mesmo, como Lívia, nós somos apaixonados por livros, nós não conseguimos ficar longe desses pedaços de papel, esses pedaços de papel com letrinhas, né? Como diz um amigo meu, desde o Egito Antigo, nós não conseguimos ficar longe dos livros. Então, a minha trajetória, a minha jornada começou naturalmente com a leitura, né? Começou com a leitura dos livros. E a partir aí dos 15, 16 anos, né, que eu saltei das revistas em quadrinho para os livros propriamente ditos, e houve aí uma grande trajetória. Grande no sentido de tempo, né? De tempo e espaço. Depois de leitor, eu passei a comerciante dos livros. Nós abrimos a Totti Livraria, que era no 6º andar do edifício Seguradoras, perto do Banco do Brasil, no setor comercial sul, em Brasília, setor bancário. Depois nós mudamos para o Coni, que é onde você chegou a conhecer a livraria. Posteriormente, uma das clientes da livraria era a Lívia Borges. Lívia Borges, que sempre teve interesses em assuntos relacionados à psicologia e à filosofia oriental, ela adquiria livros com a gente, não é? Com o passar do tempo e aqueles casamentos que começam e terminam e a vida vai meio que aos trancos e barrancos às vezes, infelizmente a livraria, depois de 10 anos, fechou de forma definitiva, né, devido àquela questão ligada ao serviço 0900 que eu mencionei anteriormente. Mas eu nunca consegui ficar longe dos livros, eu nunca fiquei longe dos livros. Quando a livraria fechou, eu tinha, além da livraria, eu tenho a minha biblioteca pessoal, aí perto de uns 5.000 volumes, especialmente voltados para livros de filosofia oriental, religiões comparadas, mitologia, né? Esse tipo de coisa. E aí, com o passar do tempo, eu trabalhei em diversas outras coisas, fui gerente de restaurantes vegetarianos, veganos, trabalhei num hotel fazenda, trabalhei em várias coisas, mas sempre ali, lendo, e em determinado momento, de tanto ler, você começa a querer colocar para fora aquilo que você aprendeu, ainda que seja meramente intelectualmente. E aí, por uma estranha sincronicidade, né, não existem coincidências, né, existem sincronicidades, eu reencontrei a Lívia, eu encontrei uma revista sobre Vedanta, sobre filosofia indiana, num aeroporto, tinha um telefone, eu entrei em contato e era a Lívia. Eu não me lembrava dela, porque tinha mais de 20 anos que não havia, e aí eu fui até o espaço dela, até o escritório dela, e aí quando eu entrei, a gente começou a conversar, ela falou, você não é o Oswaldo da Totti Livraria? Eu disse, sou eu. Pois olha aqui os livros que eu comprei de você. Ela mostrou a prateleira com vários livros que ela tinha comprado de mim, né? Claro, sobre filosofia indiana, né?
sobre hinduísmo, Vedanta, Yoga, etc. Ramakrishna, Vivekananda, os grandes mestres da tradição do Bhakti Yoga, né, indiano. E aí a gente começou a conversar e fomos trocando figurinhas, e aí ela me disse que tinha uma editora, né? E eu disse, olha, eu tenho uns livros para editar. Quando eu tinha minha própria livraria, eu editei uma meia dúzia de livros, né? Uns 10 livros aproximadamente. Mas agora não tenho livraria, as condições econômicas não são assim as melhores. Aí ela disse, não, deixa eu ver os seus originais. Aí eu apresentei os originais para ela, fizemos alguns acordos, e aí de cliente da Totti Livraria, né, ela se tornou uma editora, está editando o livro de um antigo livreiro e colega, né? Eu editei uns 10 títulos, os livros que mais venderam, e um editor, ele tem que ter, ele não pode deixar de ter uma visão comercial, não é? Mas é lógico, o editor também não vai se prostituir a editar qualquer coisa, não é? Não vai editar uma coisa só porque ela vai vender. Mas ele tem que ter algum sentido comercial, ele tem que perceber que aquilo que ele está imprimindo, pelo menos tem que pagar o que foi investido e dar algum retorno, né? Essa questão do custo-benefício tem que ser visto. Então, se você perguntar quais são os livros que eu mais vendi, foi um livro chamado A Morte de Arthur. A Morte de Arthur é a verdadeira, aspas, né? Porque o que é verdadeiro e o que é fato e o que é mito na história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, às vezes é difícil de dizer, mas a história original sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu, como editor, procurava estabelecer ganchos, que eu chamo de ganchos, vamos dizer assim. Então, naquela época, foi lançado com grande sucesso Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, né, que era a história, a versão feminina dos livros de cavalaria, da história do Rei Arthur. Mas a versão original do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda não existia em português. Então, eu solicitei e foi feita uma tradução dos 3 primeiros volumes dos 4 livros que conta a história original do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. E esse foi o livro que mais vendeu, que eu mais vendi, porque ele estava linkado, vamos dizer assim, à história, à versão feminina, né? Tinha a Marion Zimmer Bradley fez uma versão feminina que é uma fantasia, mas ela está calcada no livro original de 1485 de Keston, lançado na Inglaterra. Então nós traduzimos esse livro e foram lançados o volume 1 e 2. O 3 e 4, infelizmente, não chegou a ser lançado. Mas foi o livro que mais vendeu. E tem uma peculiaridade. Rapidamente tem uma peculiaridade. Nós lançamos o volume 2 desse livro na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. A minha livraria editora era uma das poucas de Brasília que iam para a Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Nós lançamos o livro lá e nós mandamos fazer uma bigorna, porque a história do Rei Arthur todo mundo conhece. Tem a bigorna ou pedra, onde está encravado a espada Excalibur. E o Rei Arthur se torna rei, o garoto se torna rei, né, quando ele tira a espada da pedra. Eu mandei fazer uma bigorna de fibra de vidro e mandei fazer uma espada que ficava espetada na pedra. Quando a pessoa chegava, era convidada a tentar tirar a espada da pedra. Quem tirava a espada da pedra ganhava um livro de presente. Lógico que tinha um truque na coisa. Aí a pessoa vinha por trás da bigorna, segurava a espada e puxava a espada. A espada tinha um dente na lâmina que prendia ela dentro da bigorna, né? Aí uma das pessoas que tirou a espada da pedra é um escritor brasileiro muito pouco conhecido, chamado Paulo Coelho. O Paulo Coelho
tirou a espada da pedra. A repórter da Globo, na ocasião, chegou e perguntou: o senhor poderia deixar o Paulo tirar a espada da pedra e tal? Eu disse: Paulo? Que Paulo? Aquele ali, ó, o Paulo Coelho está lançando um livro novo. Aí ele tirou a espada da pedra, né? E a espada estava ligada a um equipamento. Lembra daqueles hack que ficava no carro, que você Aham. colocava fita cassete, né? Colocava a fita e ele tocava, né? Então tinha um rack embaixo da bigorna com uma fita cassete com a música do Rick Wakeman, né? Acho que é Jornada ao Centro da Terra, né? Então, quando o Paulo Coelho tirou a espada da pedra, disparou a música. Sensacional. Sensacional. Graças, ao, De- graças a este dedinho que está aqui, que apertou o botão certo embaixo da mesa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, Sim. existe uma coisa que eu uso nos meus textos, não só jornalísticos, mas também poéticos, que é a técnica. Eu, por exemplo, tentei escrever durante a pandemia um romance, mas vi que não é a minha área. Então, eu sempre busco estudar técnicas de escrita. Eu estou começando a falar agora com o escritor, né, o escritor Oswaldo. Aí eu uso também, obviamente, toda noite eu gosto muito de escrever. Eu tenho aqui, eu herdei o apartamento do professor Hall, não é? Eu lembro. A minha irmã ela ficou com o apartamento da Asa Norte. Então, tem muitas fotos dele aqui no escritório e tal. E eu tenho essa magia de escrever muito 3, 4 horas da manhã, ou seja, a minha emoção flui melhor, existe um silêncio, não é, aqui em volta de mim, e eu caso a emoção desse momento com a técnica para poder escrever meus poemas e minhas coisas. Eu queria agora que você falasse um pouco como é que você escreve. Se você usa técnica ou não, ou é só o conhecimento, muita leitura, aí tendo leitura você já pode escrever, enfim, que você falasse um pouco desse tema, tá? E depois a gente vai falar sobre conferência, ou seja, o conferencista, se usa alguma técnica, se precisa só ter conhecimento. Eu já fiz algumas conferências, vou falar como eu faço e quero te escutar. Então, primeiro o escritor. Bom, só para fechar um assunto anterior, eu acabei me desviando um pouco. Eu tenho todos os elogios possíveis e imagináveis para a nossa querida Lívia Borges, porque editar livro no Brasil não é uma coisa simples, não é? Não é uma coisa simples. É um investimento que se faz e o retorno nunca é a curto prazo. A não ser, lógico, que você esteja editando um livro de um autor mega conhecido como Paulo Coelho, mas uma editora relativamente nova e de médio porte como a da Lívia, óbvio que não tem condições de bancar um autor, um autor mundialmente conhecido, não é? Por outro lado, tem essa questão de administrar os recursos, não é? Administrar recursos relativamente pequenos. Mas a Lívia é uma pessoa extremamente ética, extremamente correta, e ela tem um olho clínico para autores e assuntos que vão despertar a atenção do público, mais cedo ou mais tarde. Não estou me referindo especificamente à minha pessoa, não. Não é autoconfete, não. Né? Mas ela tem, por exemplo, livros sobre Krav Maga, de um dos introdutores dessa arte marcial no Brasil. Né? Tem livros sobre direitos humanos. Então, assim, vale a pena visitar o site da Proconsciência e examinar os títulos, as obras que estão sendo colocadas à disposição do público. Com relação a escrever, nós temos, além dos livros, além das conferências, nós temos pelo menos 3 cursos disponibilizados em plataformas dentro
do site da Proconsciência de Brasília, da editora Proconsciência de Brasília, que edita também os nossos livros. Mas um desses cursos é como escrever um livro. Quem sabe esse não é o curso que você está procurando. Mas, como eu escrevo, ou como a maior parte dos autores escrevem, normalmente, os livros são escritos sob inspiração. Você sim tem uma ideia, uma inspiração, a vida do professor Bascaral no Brasil, as aventuras de Bascaral. Pronto, você tem a inspiração de contar a história do seu pai, que eu me recordo dele, bem alto, assim, né? Eu vi algumas vezes em eventos da Embaixada da Índia, se não me engano. E aí, você tem uma inspiração para escrever, mas em alguns casos, vem a inspiração e vem o texto quase completo, intuído na sua mente, e assim que foi escrito Grande Sertão Veredas, dito pela boca do próprio Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas foi todo intuído, né? Foi todo intuído. Uma coisa quase espírita. Ele mesmo diz isso, né? Mas, de qualquer maneira, todo livro é escrito sob inspiração. Só que, às vezes, você tem inspiração, tem a ideia geral e um título na mente, ou o assunto que você vai tratar. Em cima disso, você faz uma pesquisa, não é? Porque muitas vezes, você precisa de ter mais informações para tratar desse assunto. Tratar desse assunto, seja ele qual for, né? Você precisa ter mais informação, né? Mas é interessante o que você disse, porque eu tenho aqui um exemplo do que você mencionou, que escreve de madrugada, que é quando tem mais silêncio, a mente está mais tranquila, não é? A percepção está mais aguçada. As primeiras horas antes do sol nascer é o que os hindus, né, lá de onde saiu sua árvore genealógica, chamam de horário de Brahma. Brahma Muhurta é o horário de Brahma, né? É quando o éter está mais puro, o sol está nascendo, o éter está mais puro. Então, esses horários, assim, eles realmente têm uma influência psíquica. Eles têm uma influência psíquica. Facilitam, né? Então, às vezes, eu também acordo de madrugada e escrevo. Eu posso dar um exemplo aqui, que deixa eu ver se eu enquadro aqui. Agora sim. Que é o livro Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso. Esse livro é um livro, é lógico, é um conto, né? É um livro pequeno, ele tem, com as ilustrações e tal, ele tem 56 páginas. Mas como surgiu esse livro? Eu estava morando sozinho no apartamento na Asa Norte, acordei umas 3:30 para 4 da manhã, com saudade das minhas 3 filhas. Né? Na verdade, eu tenho 4, mas no caso eu estava me referindo a 3 específicas. E aí eu acordei às 3:30 para 4 da manhã, com a história inteira na cabeça. Fui para o computador, e dei uma de Guimarães Rosa e escrevi. E a Lívia, da Proconsciência, editou. Então é um livro, porque eu contava a história dos 3 porquinhos para as minhas filhas. Mas esse livro é uma versão diferenciada, né? São os 3 porquinhos filosóficos, né? Não vou me aprofundar, mas os nomes dos 3 porquinhos são: quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Bom, e quando o lobo aparece, os 3 porquinhos transferem essas 3 perguntas básicas da filosofia para o lobo. E aí ele fica completamente perdido, né? Aí ele fica totalmente perdido. Mas Você sabe uma, Sim, sabe pode uma falar. coisa que eu faço no texto jornalístico? Por exemplo, eu estou escrevendo vários textos
e eu coloco subtítulos, tá? Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de música, eu leio diversas coisas, mas eu gosto de coisas também absolutamente comuns. Por exemplo, gosto de futebol, gosto de me divertir com coisas tranquilas. E aí eu começo a escrever vários textos, dou o título e subtítulo. Nos Sim. subtítulos, eu vou desenvolvendo, e às vezes eu levo um texto, eu começo a escrever na segunda, depois pego nele de novo na quinta, depois volto na sexta. É muito interessante, e depois publico nesse portal de notícias. Eu queria que você falasse um pouco, aí eu queria mesclar já que você falasse dos seus livros, os que você publicou, de sua autoria, aquilo que você quiser divulgar, informando para você que está assistindo esse canal que, por uma deficiência minha, eu esqueci de avisar para você que aqui na Tarja Azul está passando todos os nossos endereços que nós temos na internet. Tem um anúncio que eu devia ter colocado a cada 15 minutos, esqueci, porque a conversa está super boa e esqueci. Mas na descrição do programa, tudo que Oswaldo me mandar, dos contatos dele, o que ele quiser me mandar, e-mail, enfim, tudo que ele quiser, eu vou botar na descrição do programa. Vou botar Oswaldo Condé e vou botar e-mail, blog, o que ele quiser, Facebook, sei lá o que ele quer, tá? Então, fica de olho, não perde, porque aqui embaixo vai estar tudo na descrição do programa. Eu tinha que ter falado isso a cada 15 minutos e esqueci. Então, eu queria que você falasse um pouco. Eu falei um pouco dessa técnica que eu uso para os textos jornalísticos. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, já falasse dos títulos, enfim, do que você quiser falar, divulgando seu trabalho aí dos seus livros publicados. Então, como eu disse, nós temos 3 cursos, além dos livros, nós temos 3 cursos na plataforma da Proconsciência. Um curso é especificamente de como escrever livros. São, acho que, 4 horas de duração. Tem um outro curso que é sobre mitos na Bíblia, mitologia na Bíblia. São 5 horas de duração, 5, 6 horas de duração. E tem, por fim, um último curso, que é uma imersão em Matrix, né? Que é o último livro, tem a ver com o último livro que nós lançamos, que é esse, né? A Matriz Tradicional de Matrix. Todos os nossos livros são pela Proconsciência. Voltando um pouco à questão de técnica, eu faço uma coisa parecida que você faz. Eu tenho uma ideia para escrever um livro, aí eu monto o que eu chamo de esqueleto. Eu monto o que eu chamo de esqueleto. Eu coloco o título do livro, escrevo numa página, ficha técnica, noutra página. E na página seguinte eu coloco introdução, apresentação. Depois eu coloco uma outra página, introdução. E aí eu faço os títulos. Eu pego conto de 1 a 10 e coloco capítulo 1, né? Contexto histórico, blá, blá, blá. Eu vou colocando títulos nos capítulos. Depois, aos poucos, eu vou fazendo pesquisas, buscando informação e desenvolvendo com as informações que eu procuro em cada título de capítulo, né? Se é, por exemplo, contexto histórico, aí eu vejo qual é o período histórico que aquele personagem viveu. E vou colocando as informações e a relação daquele personagem com aqueles fatos acontecidos naquela época, né? Então, de certa forma, foi isso que eu fiz com este livro, né? Que estou tentando achar o foco aqui, consegui, sobre a vida do Emir Abdelkader, que é um grande humanista argelino, uma espécie de metade Mahatma Gandhi, metade Nelson Mandela. É um personagem extraordinário, muçulmano, sufi, ou seja, um muçulmano que cultuava o aspecto esotérico do Islã, né? Que, sendo muçulmano e tendo combatido a França por 14 anos para tornar a Argélia independente da França,
ele foi preso e exilado na Turquia, depois ele foi para a Síria, e ele, mesmo sendo muçulmano, mesmo tendo combatido a França, ele salvou 10 mil cristãos da morte. Então ele é um personagem extraordinário, que foi condecorado pelo Papa, por Abraham Lincoln, Dom Pedro II, quando esteve na Síria, foi visitá-lo, deu um livro de presente para ele. Então, assim, esse é um personagem que vale a pena ser conhecido. Não tem absolutamente nada a ver com violência gratuita. Está passando um carro aqui bem alto. Problemas da gravação sem ser no estúdio, né? Mas ele o Emir Abdelkader é um personagem extraordinário e tem estátua em praça pública e ruas com o nome dele em várias partes do mundo, inclusive em Iowa, nos Estados Unidos, tem uma cidade com o nome dele chamado El Kader City, né? Então, nós escrevemos a primeira biografia dele em português, né? Seja no Brasil ou em Portugal, e o prefácio é do embaixador da Argélia. Então, esse é um dos livros que nós produzimos nos últimos 3 anos. Os últimos 3 anos, nós nos dedicamos à produção de livros, e com a ajuda da Lívia, e a pandemia, nesse sentido, meio que nos empurrou ainda mais para o hábito de escrever. Então, nós lançamos seguidamente o livro dos 3 porquinhos filosóficos, que eu já mostrei, o livro do Emir Abdelkader, que é o humanista argelino, um mestre sufi, o livro sobre Matrix, que é uma análise de todos os personagens centrais do filme, dos 4 filmes, da quadrilogia. A gente faz uma análise dos arquétipos, dos simbólicos de cada personagem do filme, né? Então, é um livro, acho que é o primeiro livro escrito no Brasil sobre o filme Matrix, né? Em língua portuguesa, não só no Brasil, acho que em língua portuguesa. E o livro está muito bem produzido, muito bem acabado. A Lívia é extremamente cuidadosa com o que ela produz. E o livro anterior, que eu acho que para fechar essa coisa dos livros, é esse livro, Guia. Deixa eu ver se eu acho o foco aqui. Guia dos Melhores Filmes Espirituais, Filosóficos e Ecológicos. Eu juntei o meu conhecimento de livreiro com o meu interesse por cinema. Eu fiz um livro que é um guia de filmes espirituais. Além, claro, se o filme está mencionado no livro, é porque eu acho que vale a pena ser visto. Além da ficha técnica do diretor, roteirista, produtor, música, etc., além do nome original, na língua original, inglês, francês ou alemão, o livro contém uma pequena sinopse do filme e uma coisa que nenhum livro de filmes tem, uma bibliografia. Eu juntei os conhecimentos, o meu gosto por filmes, mais o conhecimento acumulado da Livraria Totti. Então, se você assistiu o filme, gostou do filme, além que está recomendado no livro, e são quase 300 filmes, para cada filme eu coloquei pelo menos um livro como recomendação bibliográfica. Você vai poder se aprofundar no assunto abordado no filme. É o dever de casa. Muito legal. Muito, Oswaldo, eu queria agora, qual a expressão que eu uso? Eu queria fofocar um pouquinho sobre a nossa vida, que é o seguinte. Primeiro ponto, eu sou pai de 3 filhas, 3 garotas. Uma é fruto de um namoro, onde eu não casei com a mãe, mas tive essa filha, não convivi com ela, sempre fui separado, e 2 onde eu fui casado com a mãe e tal, depois a gente separou. Essas minhas filhas, eu acho, eu estou dando o meu depoimento e você só dá o seu se quiser, se tiver vontade. As minhas filhas, eu acho que muitas vezes me consideram absolutamente
louco. Você está entendendo? É sem nós, louco, fora, e como é que chama? Ah, o papai é completamente doido, esse negócio faz umas músicas, o negócio é meio doido e gosta de. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que é filho da minha irmã, que disse para mim, um almoço, disse: esse troço, tio, de filosofia, esse troço que você gosta, esse troço não leva a coisa nenhuma. Eu sou médico, aí é outra coisa. Nós temos que procurar o dinheiro na nossa vida e tal. Eu não consegui fazer com que nenhuma filha minha viesse para a área musical, nem tampouco escrevesse, nem tampouco nada. Esse é o meu depoimento, eu já disse isso várias vezes, eu não tenho problema em dizer, elas têm um relacionamento comigo muito, muito legal, mas eu sei que elas me acham um cara totalmente doido, sem noção, sem tá. Eu queria saber como é que as suas filhas sentem um pai que se dedicou a vida, muito tempo da vida, desde os 15 anos, segundo ele, o depoimento aqui, à leitura, a uma área que o Brasil, eu não sei se valoriza. Você entende essa área? Depois, pós-pandemia, sim. A pandemia e tudo talvez valorize muito mais a área espiritual, a área de desconhecimento e tal. Eu queria saber o que suas filhas, como você vê a percepção das suas filhas com relação ao pai como Oswaldo Condé. Olha, eu acho que totalmente doido, como você colocou, né? Eu acho que não. Mas, curiosamente, eu tenho uma filha médica. Tem aí uma sincronicidade. Eu tenho uma filha médica, mas essa minha filha médica, ela tem um viés espiritual. Ela tem um viés espiritual. Ela não é uma médica materialista em hipótese alguma. Na verdade, eu vou contar só para você aqui, fica entre nós, né? Mas eu tenho, na verdade, 6 filhos, né? Então, eu tenho 2 rapazes e 4 moças. Tenho, né? É forma de expressão. Então, eu tenho um filho que mora na Califórnia, tenho um filho que é administrador de empresas, né? Fez administração de empresa aqui no Brasil, a mãe é americana, então tenho 2 filhos americanos. E tenho 3 filhas, elas estão estudando, 2 estão estudando na UNB, e tem uma formada em medicina. Então, assim, um dos meus filhos trabalha no Sebrae. A diferença, essa diferença de geração, que foi... Sempre existe uma diferença de uma geração para outra. Mas essa diferença de uma geração para outra, dos últimos 25 anos para cá, foi muito acelerada pela internet, né? Pela computação, pela internet. Então, foi muito acelerado. A discrepância é muito grande. Por outro lado, os nossos queridos irmãos indianos dizem que nós estamos no Kali Yuga, na Idade das Trevas, né? Que é a idade da dissensão, a idade da guerra. Então, assim, certos conhecimentos não são valorizados. Por outro lado, a gente, como pai, fica, até certo ponto, preocupado com os filhos, com o rumo que eles vão dar à vida, né? E a influência externa da não paternidade, a influência exterior ao mundo paterno é muito grande. É muito grande, né? Então, a gente não dá nem para estranhar que eles pensem diferente. Pensar Perfeito. diferente é ótimo. Pensar diferente é ótimo, né? Agora, outra questão é que talvez eu e você e mais pessoas da nossa geração tivesse mais preocupação com o significado da vida, Sei. a significação da vida, né? Tudo bem, você tem que ganhar dinheiro, você um dia vai se casar, você um dia vai ter filhos, blá, 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 blá. Mas
a vida tem que ter significado. Perfeito. E a gente perdeu meio que o trem da história, o bonde da história, e essa questão de buscar significação para a vida, para a juventude, dependendo do momento, a faixa etária que ela está, ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Perfeito. Então, Oswaldo, concluindo o nosso programa, tá? Eu queria saber de você. Porque já tem 56 minutos de programa. Tá bom. Eu me despeço de você que assistiu esse programa. Você viu um pouco aí o Oswaldo falando dos filhos, você viu um pouco aí o Oswaldo falando da Lívia, você viu, enfim, um Oswaldo por inteiro. E você viu o Anand Rao por inteiro. Então, eu quero me despedir dizendo que eu senti, neste momento, que o meu pai, cada vez mais, ele está vivo, apesar de mais de 15 anos que ele partiu para um outro plano. Eu senti muito a presença dele aqui, você entende, nesse momento. Espero que você que está assistindo esse programa se inscreva no canal, ative as notificações. Você sabe que a gente tem que pedir isso sempre. Agradeço, Lívia. Lívia, muito obrigado por fazer com que eu perdesse o medo do Oswaldo, sabe? Que eu perdesse o medo do Oswaldo, sabe? E é tão bom encontrar essas pessoas. Você que está assistindo esse programa, você que é jovem, saiba que às vezes a gente tem algo para te falar, como a gente tem algo para aprender com você. Você está entendendo? Mas escuta a gente também, a gente tem algo que ao longo da vida a gente foi aprendendo. Eu quero muito aprender com você. Muito, muito. Mas me escute também, sabe? Porque eu acho que talvez eu tenha algo para te dizer. Essa é a minha despedida, dizendo que eu passei a admirar mais ainda do que eu já admirava o senhor Oswaldo, sabe? Que morava dentro de mim. E hoje, só hoje, é engraçado isso, para que você perceba como é a vida. No WhatsApp, eu recebi a foto dele. Perfeito, mas nunca vinculei isso ao Oswaldo da Tota. De jeito nenhum, eu recebi, aí fui vendo, aí vi aqui e tal. Quando eu fui ler o material, e aí ele me mandou, eu acho que ele mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí falou assim, eu fui dono da Tota. Aí eu falei, meu Deus, a minha vida parece que tinha voltado assim na minha cabeça, sabe? E aí eu falei, eu conheço você. Você teve chance de ver esse programa, sabe? Você que está assistindo esse programa teve chance de sentir essa pessoa. E olha, eu vou te contar uma história. Hoje tá aí ele batendo papo, sorrindo, mas na Tote, eu me lembro que eu via, ele sempre estava ali com os livros, catalogando, ele falava, esse livro que você quer ali, e tal, de óculos assim e tal, você está entendendo? Eu não me lembro de eu ter conversado com ele quase nenhuma vez. Eu devo ter dito do meu pai, aí ele disse, conheço seu pai, muito bom e tal, você está entendendo? Mas ele era assim, recepcionava a gente e tal. Já o Ivan saía para beber, a gente bebia para cacete, era um negócio terrível. Você está entendendo? Um negócio terrível, sabe? Então, para contar isso um pouco para você, jovem, esses livreiros, olha o que ele falou no programa, pessoal. Livreiro é uma coisa, vendedor de livro é outra, tá? Uma coisa é o livreiro, tá? Oswaldo, eu vou colocar todo esse programa no ar para as pessoas sentirem e tal. Então, eu queria que você se despedisse das pessoas da forma que você desejar. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, essa Anand, bem-aventurança, né, que Anand vem de bem-aventurança em sânscrito, não é? Veja como o seu pai lhe tinha em alta consideração, lhe deu o nome de bem-aventurança. Então, para mim, foi uma bem-aventurança, também foi um retorno ao passado, né? De volta a um passado que eu não posso esquecer, que uma das épocas mais felizes da minha vida, quando a gente recebia as pessoas para tentar apresentar o melhor que tinha de literatura,
que deu e dá significado à existência humana. Sem a filosofia, sem aquilo que está refletido nos livros da sabedoria ocidental e oriental, a vida não tem sentido. Tudo bem, vamos trabalhar, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é errado, não é pecado, né? Mas vamos destinar esses recursos para o bem da humanidade. Essa é a minha despedida, né? Shalom, Shanti, Namastê. Valeu, Oswaldo. Vou voltar agora, pessoal, para a tela principal. Vou estar aqui na tela principal, dizendo para você que foi uma grande honra essa entrevista, pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Muito obrigado para você que assistiu. Compartilhe o programa. Quanto mais pessoas assistirem, mais o algoritmo do YouTube vai distribuir para pessoas que não nos conhecem, vai distribuir para todos. Eu vou botar hashtags e tal, mil coisas, para que o programa seja distribuído. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa, que tem TV, tem portal de notícias e redes sociais. Me despeço de você colocando o nosso anúncio. São mais de 2.000 vídeos no canal. A gente está com o portal de notícias há 10 anos. Se você achar válido, dentro da sua possibilidade financeira, faça um Pix para nós. Por fim, a vinheta. Tchau! TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura, é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa, é onde você se vê, a sua